Nessa tarde linda, vamos todos animar! Olá, galerinha da aprendizagem! Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao último assunto que nós estamos trabalhando dentro da linguagem matemática. Lembram daquele assunto que nós iniciamos, que fala um pouco sobre a organização de dados e de informações? Eu espero que sim, porque hoje nós iremos falar um pouco sobre a tabela. Nós temos dois tipos de tabela. Quais são eles? Temos a tabela simples e também temos a de dupla entrada. Calma, eu vou te explicar uma por vez para você assimilar corretamente, belezinha? Vem para cá. O nosso quadro é quadro? Não, tabela. Nós estamos aqui falando sobre a Arapiraca contra o coronavírus. Essa situação que está nos envolvendo há pouco mais de 4 meses, tá certo? O título da nossa tabela, beleza? Essas informações, elas foram verdadeiras, tá? Porque o tio coletou dos dados que foram disponibilizados pela prefeitura da nossa cidade no dia 29 de abril, que hoje fazem exatamente 3 meses que essas informações foram divulgadas, tá? A nossa primeira coluna aqui fala sobre os casos, certo? E a nossa segunda fala sobre os números desses casos. Por enquanto, vocês desconsiderem essa terceira coluna, tá? Quando nós estamos falando apenas da comparação de apenas uma grandeza, nós estamos falando de uma tabela simples, ou seja, para vocês entenderem quantos casos nós temos ou responder possíveis perguntas que surjam, certo? Vocês irão analisar apenas essa coluna aqui, a do meio, tá? É uma coluna super simples. Por exemplo, nós temos aqui 4 categorias de casos. Quais são? Os casos suspeitos, os descartados, casos confirmados e aqueles de recuperação. Quantos foram os casos suspeitos? 305. Descartados, 80. Confirmados, 18. Recuperados, 3. Beleza? Agora, se o tio quisesse saber o total, né? O número total desses casos, como é que vocês iriam me responder? Por uma contagem super simples. Quando 305 mais 80 mais, já vou fazer a soma aqui, tá? 18 mais 3 dá 21, beleza? Vamos somar 305 mais 80 com 21, dá quanto? 101, correto? Quanto dá aqui? 300 mais 100 daqui vai dar 400, tá? 5 mais 1 já dá quanto? 6. Então, o total de casos em nosso município, na cidade de Arapiraca, no dia 29 de abril, foi 406, beleza? Se o tio quisesse só saber a respeito dos casos que foram recuperados e aqueles que foram descartados, como é que vocês iriam realizar? Somando. O caso descartados foram 80 e os de recuperação foram 3. Somando dá 83. Super fácil, não é? Essa é a tabela simples. Vocês, para responderem as questões, as perguntas que o tio está fazendo, foi simplesmente por meio da observação, da percepção dessa minha coluna. Combinados? Agora, se o tio acrescentar um outro dado aqui, nós vamos ter uma tabela de dupla entrada. Para vocês poderem me responder, vocês vão ter que analisar essas duas colunas. Como? Vamos chamar essa outra coluna que o tio colocou aqui de média. Tá bom? Como vocês podem perceber, aqui nós temos 3 casos de recuperação. Se comparado com os casos suspeitos, ficam bastante distantes. Não é assim? Do mesmo jeito aqui, de 18 para 80 também está muito distante. É necessário que a gente, pelo menos, possamos fazer uma média.
Como assim? A gente colocar um número que possivelmente dê igual para todos esses tipos de casos. E como é que a gente vai fazer? Olha só, eu sei que o total de casos na nossa cidade foi 406. E quantos casos, quantas categorias de casos nós temos aqui nessa tabela? 1, 2, 3, 4. Então, para eu receber, ou melhor dizendo, para eu entender, ou saber, descobrir a média desses casos em nossa cidade, eu vou somar a quantidade total de casos, tá? E dividir pelas categorias, que são 4. Então eu pego 406 e vou dividir agora por 4. 4 dá para dividir por 1? Dá. 1 vezes 4, 4. Para o 4 aqui, sobra nada. Baixo, 0. Correto? Então eu também vou colocar o meu 0 aqui. Tá ok? Porque 0 vezes 4 vai dar quanto? 0. Tá? Agora eu vou baixar o meu 6. Qual é o número que eu coloco aqui? Que multiplicado por 4 dá 6 ou chega mais próximo? Tem 1. 1 vezes 4 dá 4. Para o meu 6 aqui sobra 2. Eu tenho algum número aqui para que eu possa estar fazendo essa divisão, a multiplicação? Não. Então eu vou encerrar minha continha por aqui, tá certo? Então aproximadamente a média desses casos na nossa cidade no dia 29/4 foi de 101. Olha, vou colocando aqui, tá? Agora todos os casos que nós temos, essas 4 categorias, ela tem um número padrão, é uma média. A gente somou tudo, dividiu por 4, que foram as categorias, e descobrimos qual foi a média. Agora sim, nós vamos ter uma tabela de dupla entrada. Vamos ter que comparar duas grandezas, tá certo? Por exemplo, se a gente analisar aqui, a média de casos foi 101, mas de recuperados foram 3. Olha quanto está distante. Agora, se por exemplo, eu somar a quantidade de casos descartados com os confirmados e adicionar os recuperados, eu vou ter o valor exato dessa média. Ó, 80 mais 18 dá quanto? 98. Mais 3, que foram os casos de recuperação. Ó, 11 vai 1. 10. Olha só, eu somando essas 3 categorias que eu tenho aqui, tá certo? Vai dar exatamente a média de casos que nós tivemos nesse período. Deu para perceber agora? Vocês vão poder fazer as comparações entre duas grandezas. Vocês vão perceber que o número de casos descartados é inferior ao número da média, tá certo? Mas também vocês podem saber, por meio dessa mediana que nós temos, que ao somar os casos descartados com os confirmados e os recuperados, consequentemente, nós vamos ter o valor da média. Então, somando essas 3 categorias, o valor vai ser igual à nossa média. Eu quero que vocês entendam que tanto o gráfico quanto as tabelas, elas vão servir para quê? Para organizar informações, tá certo? Vamos imaginar da seguinte forma. Na escola, nós temos o Fundamental 1, que vocês fazem parte. Na hora do intervalo, vamos dizer que todas as turmas do 1º ao 5º ano são liberadas para o momento do intervalo. Se eu for procurar vocês naquele momento do intervalo, vai ser muito fácil eu encontrá-los? Certamente que não, porque vão ter várias crianças misturadas, ou se possivelmente eu ver algum de vocês, se eu chamar, vocês não vão conseguir me ouvir, pela questão do barulho, pela correria, por vocês estarem conversando, ouvindo música, lanchando, por aí vai. Da mesma forma, se os pais de vocês chegam na escola, os seus avós, seu tio, ou até mesmo a própria coordenação, direção, quer falar com algum de vocês, como é que vai ser?
vai ser bastante difícil encontrá-los ou, se falarem, vocês ouvirem. Aí como é que a gente faz? A gente pega todas essas informações, todos esses alunos, e a gente vai sair dividindo. Como assim? A gente pega todos os alunos do fundamental e vamos dividindo por turma, tá certo? Vamos fazer de conta que aqui é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto e quinto ano, tá? Então a gente sai dividindo em salas. Aí sim, a gente vai pegar aquele monte de criança que estava tudo misturado ou que estava correndo, fazendo barulho, e a gente vai colocar uma quantidade em cada sala. Aí vai ficar mais fácil eu chegar para falar com vocês, tá certo? Porque vocês vão me ouvir, vai ser um número menor. Se os pais de vocês chegarem lá na sala e quiser falar com um de vocês, ele já vai saber em que sala você está, então ele já vai se direcionar porque está organizado, entenderam? Então é basicamente essa a ideia. Aí sim, se chegassem lá para fazer alguma pergunta e dissesse assim, quantos alunos tem na sua sala? Eu saberia que são 11, tá certo? Então fazendo de conta que aqui é a turma de vocês, quarto e quinto ano, aqui nós teríamos não 3, mas 11, tá certo? Então ficaria mais fácil eu saber passar informações de vocês, ou até mesmo vocês serem encontrados, ou vocês poderem me ouvir, ouvir seus pais, a direção. Deu para vocês compreenderem essa associação? Então a gente pega aquela informação que está embaralhada, que está misturada, tá? E a gente vai sair dividindo por segmentos, tá? Qualificando, quantificando, colocando o nome e colocando a divisão correta, que corresponde a cada turma. Então vamos dizer que no primeiro ano tem 20 alunos, no segundo tem 15, no terceiro tem 8 e no quarto, quinto ano tem 11. Então fica mais fácil, porque se eu quiser saber quantos alunos tem no fundamental, de forma geral, eu vou somar todos esses números e vou poder passar, tá ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido mais uma vez a explicação do tio William a respeito desse assunto. Ele é super fácil e que principalmente na prática vocês vão tirar aquele 10 que já é de costume, tá bom? Então um forte abraço virtual do tio William, muita saúde para todos nós, beijos e até a próxima!